Oiê, tudo bem com você? Eu sou Samara Guimarães. Eu amo vir aqui compartilhar com você tudo que deu certo, que não deu certo pra mim dentro do ramo da Semijoia. Hoje é um vídeo muito importante. Eu relutei muito pra vir aqui falar sobre isso com vocês, que é sobre uma fórmula pronta, uma fórmula, né? E lembrando que eu vou dar os detalhes dessa fórmula, que é quanto eu faria, o que eu faria, como eu faria se eu tivesse com apenas R$ 1.000 e estivesse começando no ramo da semijoia hoje. Lembrando que a localidade conta muito, eu sempre falo isso com vocês, então se eu tivesse começando com R$ 1.000 na minha cidade natal, Governador Valadares, ok? Coloquei vocês aqui pertinho pra gente conversar cara a cara, preste bem atenção, veja o vídeo até o final, não entender algum detalhe, eu tenho certeza que algum detalhe vai te ajudar, te dar um feeling, hein? E você vai te ajudar no seu processo de planejamento. Então veja até o final, não entendeu? Volta e assiste de novo, ok? Então se eu tivesse começando hoje com R$ 1.000 na minha cidade natal, gente, eu começaria investindo bastante em uma linha infantil. Meu sonho é ter uma linha infantil muito focada no infantil mesmo, sabe? Trabalhar e focar na linha infantil, não com algumas coisas infantis, é ter uma linha mesmo infantil, um nome infantil. Então eu focaria, se eu estivesse começando hoje na minha cidade natal, uma linha infantil e trabalharia com brincos adulto. E já explico pra vocês. Gente, eu já falei aqui alguns vídeos pra vocês, eu trabalhava na minha cidade natal, vendia varejo de algumas coisas de semijoia infantil e tem uma ótima, uma excelente saída às semijoias infantis, ok? E assim, a linha infantil, eu vou chegar no ponto de que se eu banharia ou não banharia. A linha infantil, gente, ela é incrível, ela é super leve, super em conta e teve um período, deixa eu me ajeitar aqui pra gente ficar bem à vontade no nosso bate-papo, que eu me empolguei. Teve um período que eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. E aí eu comecei a trabalhar em uma casa fazer um extra numa casa de um buffet infantil. E, gente, pasmem, às vezes a gente se fecha por completo a mente ali, se fecha tudo, se fecha por completo. E aí a gente não analisa as coisas ao redor, a gente só analisa aquele mundinho que a gente cria ali, de ver aquela empreendedora blogueira que a gente admira, foca em uma, duas pessoas no máximo e não percebe a nossa volta. Então eu acho que o que mais dá certo e o que mais tem saída é uma deficiência naquilo que a gente começa a observar. E aí eu comecei a observar, eu já amava essa coisa de público infantil, coisas de mãe sempre saía muito também, e coisas de filho, mãe não pode ver coisa para filho, e tudo que eu tinha para filho eu vendia. Então, eu comecei a observar, eu fazia freelance nesse buffet infantil, e aí tinha aniversário, gente, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, uma escola, por exemplo, as mães todas faziam festa nessa escola. E era mais de uma escola, mas vamos colocar assim. E tinha festa, às vezes, de uma turminha. Praticamente todos os coleguinhas da turminha faziam do mesmo local. Então, assim, e todo mundo fazia. O que eu quero dizer com isso? É que as mães, elas não tinham. E nesse buffet infantil tinha muita mãe médica, tinha muita mãe que as crianças ficavam muito com babá, tanto que as babás iam com as crianças. Então, assim, onde eu quero chegar é que as mães não tinham muito tempo. E eu trabalhava muito essa questão online, essa questão de mandar foto, essa questão de ser uma pessoa flexível e suprir essa necessidade que é o tempo de uma mãe, que é muito precioso, de ir até o local, escolher, ter um atendimento ágil. Eu focava muito nisso, nas necessidades de uma mãe. Então, assim, e eu ficava observando isso, gente, como que essas mães fazem? E sempre era o mesmo lugar, sempre o mesmo lugar, os presentes. Né, os presentes eram sempre do mesmo lugar, e eu acredito que é por falta de conhecer outros lugares que as mães comprava só daquele lugar. Então todas as sacolinhas eram do mesmo lugar. Eu fiquei pensando, gente, então hoje eu focaria, e não era muito na linha infantil, mas eu focaria numa linha para presentear pessoas, porque o tempo de todo mundo está muito precioso. Então, eu focaria em uma embalagem bacana, focaria em umas fotos excelentes. O ChatGPT tá aí para ajudar gratuitamente, né? É um pouco limitado o gratuito, mas ajudaria muito.
Então, eu usaria o ChatGPT, eu usaria fitas personalizadas, abusaria de embalagens personalizadas e linha infantil. Ponto. E também, gente, eu focaria em brincos femininos e linha infantil, com R$1.000. Eu começaria, por quê? Porque o brinco, ele exige uma milesimagem menor, ele não dá muito problema, a probabilidade dele dar problema é só se o banho, né, só se a pessoa tiver problema mesmo em usar semijoia, então, ou seja, brinco é excelente para trabalhar mesmo os brincos menores, então eu focaria também em brincos pequenos, médios, leves, e focaria em embalagens, coisas para presentear. Minha marca de semijoias seria voltada para presentear, para pessoas, olha para vocês verem, para pessoas que não têm tempo, para pessoas que é mãe, para pessoas que não têm tempo de comprar um presente para o aniversário, para presente, por exemplo, esse mesmo público tem um parente que precisa de um presente, então inicialmente eu focaria somente em brincos, por conta do meu recurso limitado. Não adianta querer abraçar o mundo não, viu, gente? Se você, por exemplo, eu vou chegar no ponto que eu vou falar se eu banharia ou compraria, pronto. Então, se você começa com pouco recurso e ainda quer banhar, é muito complicado, porque você não consegue dar 3 milésimos em um colar, por exemplo. Não fica uma qualidade muito inferior. Então, por isso, estamos falando de um recurso de R$1.000, ok? E eu começaria banhando. Porque o valor das semijoias infantis, ela é muito em conta. E você consegue lucrar muito nas semijoias infantis. E eu começaria banhando. Por que eu começaria banhando? Por quê? Eu já me embolei toda aqui, porque tem gente passando e conversando. Porque nesse caso a gente tá falando que eu voltaria para minha cidade natal, em Minas Gerais, Governador Valadares. E lá em Minas Gerais, Governador Valadares, tem a galvânica que eu banho, que o mínimo deles é de 100 gramas e 5 peças por modelo. Então daria tranquilamente para eu banhar minhas semijoias com R$1.000. Então eu começaria banhando minhas próprias peças já de cara, porém linha infantil e brincos e tudo voltado para presentear, tudo voltado para pessoas que não tem tempo, tudo voltado para datas comemorativas. Eu focaria muito na questão dia do professor, dia do dentista, tem tanta coisa, às vezes a gente precisa ser estimulado. Então, se você estimula ali, você vende esses acessórios prontos para presentear. E é dia do dentista, você tem um carinho enorme pelo seu dentista, é muito grato, pelo seu psicólogo, dia do psicólogo. E aí você estimula a pessoa ela vai lembrar, vai associar e você vai vender. Bum, pronto. Então eu trabalharia inicialmente dessa forma, iria crescendo. Depois do brinco eu ia acrescentar pulseira, ia acrescentar kit pulseira e brinco, mas não ia abandonar a linha infantil, gente. A linha infantil só vai na linha infantil. Então é isso. Eu tenho certeza que eu te ajudei. Já começa aí já a pensar, mas o principal de tudo eu deixaria um dinheiro reservado para embalagens de qualidade. Focar em qualidade e em embalagem de qualidade. E eu tenho certeza que daria certo, gente. Então, não adianta vocês focarem em querer abraçar o mundo com pouco dinheiro. É focar, canalizar, focar a sua energia toda em algo específico e começar a trabalhar naquilo e ir crescendo aos poucos e dar super certo, ok? Então é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like. E a galvânica também, gente, de Minas. Se você é de Minas, se você quer conhecer a galvânica de Minas e todos os fornecedores que eu uso aqui em Limeira ou em Minas Gerais, que é a galvânica, eu vou deixar o link aqui abaixo, vai ser um prazer. Vale muito a pena. Só vai que já deu certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!